Fala aí, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de história hoje. Vamos encerrar essa semana, né? Hoje a gente vai fazer, pessoal, os exercícios das páginas 444 em diante, né? Vai até aqui, deixa eu ver que página que é, até a 446, um pouquinho as páginas, depois venho para finalizar, depois a gente vai fazer a correção, né? Depois da correção vem uma revisão e a gente acaba o conteúdo de história do bimestre e do ano, né? Então vamos lá, pessoal, peguem a apostila de vocês, eu vou explicar os exercícios um a um aqui, para a gente conseguir acabar certinho eles, né? Fazer certinho, tá bom? De acordo com a unidade, a gente estudou sobre o papel da mulher na Idade Antiga e na Idade Média, aborda todos os pontos que nós já vimos, né? Uma revisão forte aqui. Então eu peço que vocês peguem a apostila, abram na página 444 e a gente comece a fazer a nossa revisão, então. Né? A nossa atividade primeiro, para depois fazer a revisão. Primeira questão, pessoal, tá assim, ó, assinale a alternativa correta sobre as mulheres romanas, né? Então, vocês vão assinalar somente uma opção aqui é correta sobre a mulher romana, né? Outras três estão erradas. Então, vocês vão assinalar a que está mais de acordo com a ideia da mulher romana. Pode voltar, olhar no texto com calma, procurar com atenção, reler o texto, que daí vocês conseguem achar essa questão. A questão 2, pessoal, ela diz o seguinte: qual era a influência da religião sobre a vida das mulheres na Idade Média? Ou seja, como que a mulher vivia na Idade Média em relação à religião? Como que era a vida da mulher na religião? Né? Ela podia participar ali da religião? Ela tinha alguma diferença? Como que era essa questão? Né? Vocês vão estar falando aí, né? Como que era a vida da mulher relativa à religião na Idade Média, tá bom? Essa é a questão 2. Na questão 3, pessoal, tá assim, ó. Assinale para V para verdadeiro, né? E F para falso aí. Sobre a situação da mulher na Idade Média. Então, você tem a primeira questão. Mulheres ricas tinham criados que ajudavam a cozinhar, limpar a casa, cuidar das crianças? Era assim? As mulheres ricas tinham essa mordomia? Se tinham, coloque verdadeiro, se não tinham, coloque falso. As mulheres pobres eram assistidas por parteiras, cuja compreensão do parto era obtida por meio do curso de medicina. Tinha curso de medicina para as mulheres parteiras? Né? As mulheres mais pobres aí conseguiam ser assistidas na hora do parto? Então, se sim ou não, vocês colocam verdadeiro ou falso, tá? Questão a terceira, C. A maioria dos casamentos era de conveniência, acordados pelos pais sem consulta prévia às noivas. Ou seja, os casamentos eram arrumados pelos pais, né? Os pais que faziam o casamento das filhas aí, sem elas saberem com quem iriam casar, muitas vezes. Então, se sim ou não, coloque verdadeiro ou falso aí. E aqui a última questão da 3, né? A letra D. Entre as mulheres das camadas mais populares havia mais liberdade para escolher o futuro marido. Quer dizer que as mulheres mais pobres, as mais populares ali, tinha uma facilidade para escolher o futuro marido. Será que é verdade ou não? Então vocês vão assinalar aí a que vocês acharem verdadeiro ou falso aí, tá bom? Questão da tarefa agora, pessoal. Tarefa é o seguinte: descreva com as imagens aí, descreva de acordo com as imagens as atividades realizadas pelas mulheres da Idade Média. Vocês têm duas imagens aí, imagem 1 e 2. E nela a gente pode ver bastante mulher trabalhando ali. As mulheres estão trabalhando, fazendo algumas atividades aí, né? Então vocês vão falar o seguinte para mim aqui, ó. Vamos falar quais as atividades que as mulheres realizavam durante a Idade Média, qual era a função ali, qual era o trabalho feito pelas mulheres, tá? Essa atividade aí é a 1. Aí vai virando a página, pessoal, na página 445, na questão 2, vocês têm o seguinte: a qual estamento as mulheres pertenciam na sociedade medieval? Ou seja, qual parte, né, qual estamento as mulheres pertenciam na sociedade medieval? Ou seja, qual a classe social, digamos assim, o ponto que as mulheres estavam, qual fase da sociedade elas estavam, digamos, se elas tinham direitos políticos, elas tinham vantagens ou não. Escreva um pouquinho sobre isso, tá? E aí na questão 3 tem um pequeno texto, ó. Leia o texto abaixo e responda as questões. Vou ler o texto para vocês, prestem atenção, ó lá. Acompanhem comigo na página 445, logo no comecinho. A cerimônia de casamento durava 3 dias. No primeiro, a noiva deveria renunciar a tudo. De brinquedos até oferendas aos deuses, né? Então seguia o rito de purificação. No dia do casamento era feito um banquete na casa da noiva e ao anoitecer um cortejo acompanhava o casal até a sua nova casa. Os recém-casados eram levados em uma carruagem e os pais e amigos seguiam a pé, levando tochas e cantando hinos de casamento. No outro dia, os pais da noiva recebiam presentes e entregavam ao dote. O texto está tratando de qual assunto? É a pergunta A, pessoal. Qual é o assunto que o texto trata aí? E a pergunta B. O texto guarda alguma semelhança com os casamentos de nossa sociedade atual? Explique a sua resposta. Ou seja, tem alguma coisa que tinha no casamento medieval que ainda existe nos casamentos hoje? Alguma coisa semelhança, alguma coisa próxima, é isso?
Se sim, você coloque o que é, se não, você coloque, né, as principais diferenças, o que você acha que é igual e o que não é igual nos casamentos da Idade Média e nos casamentos atuais, tá bom? Essa é a questão B. Na questão 4, pessoal, né, vocês têm aí, ó, em Roma, o pior destino de um, aí vamos completar a lacuna, né, era cidadão ou escravo, uma das duas palavras. Eram as minas, em razão das condições dos perigos do trabalho. Na zona rural, o trabalho também era considerado bastante pesado e muitas vezes os escravos eram mantidos acorrentados ou livres. Né? Você não está preenchendo qual das duas palavras é. Em um ambiente distante, essencialmente masculino ou alegre, qual da palavra que entra aqui? É organizado militarmente. Aí ele tá, a questão B é o mesmo processo, tem duas palavras, vão encaixar uma das duas aqui na lacuna. Na Idade Média, o poder era unificado ou era descentralizado? Não está preenchendo aí. A economia estava concentrada na agricultura, atividade comercial, agricultura, aqui já está até preenchido. De subsistência no trabalho, servil ou escravo? Não está preenchendo aí. Aí a letra C. Ao contrário do Império Romano, essencialmente é urbano ou rural, pessoal. A Idade Média representou um forte processo de urbanização ou ruralização, né, da sociedade, de todas as relações políticas e econômicas. No lugar de grandes fazendas ou cidades, né, as vilas se tornam a base da sociedade. Aí essa você preenche aí de acordo com essas duas palavrinhas que está aí, né, no destaque. E aí vem a questão 5, pessoal. Como era a marcação do tempo na Idade Média? Como que eles usavam para medir o tempo? Como que era o cálculo do tempo na Idade Média? Pensavam no quê? Tá? E aí a questão 6. Como era a vida de um servo medieval? Como que era a vida de um servo medieval? O que ele fazia quando ele acordava? Como que era a alimentação dele, a família dele? Onde que ele trabalhava? O que ele fazia? Quais ordens ele obedecia? Vocês vão estar colocando esses detalhes na questão 6. Como essa pessoa vivia, como essa pessoa, né, tinha o seu dia a dia, o seu cotidiano, a gente pode dizer assim, tá bom? Essa questão aí tem 4 linhas, dá para responder tranquilamente com os principais pontos de como era a vida de um servo medieval. Na questão 7, pessoal, vocês têm aí, ó, sobre a vida na Idade Média, assinale V para verdadeiro ou F para falso. Então, a primeira questão. Nos feudos, além das terras cultiváveis, existiam a casa do senhor, estradas, pontes, florestas, né? Será que é verdadeiro ou falso isso? Então, coloquem aí, pessoal. A próxima questão é B. Toda a produção agrícola conseguida a mais pelos servos era vendida nas cidades. Então, se eles conseguiam a mais, eles vendiam nas cidades? Sim ou não, né? Sem dinheiro, servos e camponeses livres pagavam ao senhor pelo direito do uso da terra com impostos e produtos. Eles não tinham dinheiro, né? Eles pagavam com impostos e produtos. Será que é verdadeiro ou falso essa? E a próxima, os servos tinham direito ao descanso de trabalho 2 vezes na semana. Você acha que eles tinham uma folguinha de sábado e domingo aí para relaxar um pouquinho? Pense um pouquinho aí e coloque se é verdadeiro ou falso, tá? Essa questão aí, pessoal, é uma dica. Vai ter 2 iguais, né? 2 diferentes aí. Vamos ver achar qual que é. 2 falsas e 2 verdadeiras. Vamos ter que achar qual que é. Questão 8. Quais eram as principais bebidas produzidas durante a Idade Média? Na Idade Média? Quais eram as principais bebidas, pessoal? O que eles bebiam, né? Os tipos de bebida alcoólica que eles tinham produzindo na Idade Média aí, tá bom? Essa é a questão 8. E aí, pessoal, virando a página 446, vocês têm o joguinho do Você Aprendeu. O Você Aprendeu é apenas 4 pontos aqui, né? Para vocês resumirem um pouquinho de como era a vida de cada mulher aqui. Como que era a vida da mulher medieval? Como que era a vida da mulher ateniense, da mulher espartana e da mulher romana, né? Então vocês veem que em sociedades diferentes, né? Mesmo a grega, por exemplo, a ateniense e a espartana sendo da mesma sociedade, digamos assim, eram de cidades diferentes. Os dois eram gregos, mas eram cidades diferentes. E a mulher ateniense tinha muita diferença da mulher, né, espartana. Também que difere da mulher romana, que também difere da mulher da Idade Média, mulher medieval. Cada uma tinha seu tipo de vivência, sua convivência, os seus trabalhos, as suas atividades, a sua autonomia mais política ou não, né? Mas o fato é que todas lutaram para ter uma vida melhor, né, cuidar da sua família. Então vocês vão pensar um pouquinho aí e escrever nessa questão os principais pontos, né, que diferem uma mulher da outra na época da Idade Média, na época da mulher ateniense, da mulher espartana e da mulher romana. Podem voltar na apostila, olhar, se quiser pesquisar mais, se quiser fazer um desenho do lado, pode, fica tranquilo. E se você aprendeu, ele também vai servir de base para você montar o mapa mental da unidade. Né? O mapa mental da unidade, você vai ter que colocar aí mulheres na antiguidade, na Idade Média, e você vai estar destacando os principais pontos de como que essas mulheres viviam, qual que é a principal ação, né, que executavam na época. E vocês não esqueçam, pessoal, que vocês vão fazer os exercícios, tá bom? Faça os exercícios com calma. A primeira coisa é fazer os exercícios. Acabou até a página 446,
na apostila. Essa ordem. Acabou a apostila, aí você pega o seu caderno e faz o seu resumo, o seu fichamento, as suas anotações da unidade, você finaliza ali. Não esqueça de estar mandando para mim a foto pelo WhatsApp aí, nome da escola. Vocês fazem a apostila, mandam a foto, aí vocês fazem um resumo no caderno, né, o fichamento, mandam a foto dele. Quando você acabar o resumo, você acabar o seu fichamento ali, a sua atividade feita no caderno, aí sim você vai pegar uma folha de sulfite e começar a trabalhar no seu mapa mental. O mapa mental é quando você já conhece o caminho, você vai fazer o mapa para você achar o caminho. Qual o caminho? Do caderno e da apostila, né? A apostila é a primeira coisa, segunda coisa é o caderno e o terceiro é o mapa mental. Aí você conclui as 3 atividades que eu sempre peço para vocês fazerem, tá bom? Essa ordem aí, apostila, aí vem caderno com fichamento ou resumo e aí vem o mapa mental numa folha de sulfite. E gente, não esquece, por favor, tem aluno esquecendo de mandar no mapa mental o nome completo, o número e a série, pessoal. Eu preciso que vocês coloquem esses dados. Se não eu recebo imagem, eu não sei de quem que é para me dar nota. Né? Muita imagem eu recebo por dia, eu não consigo saber de quem que é. Então, coloque lá, tudo que você mandar para mim, coloca lá nome, número e série, tá? Para me saber de qual aluno que eu estou recebendo essa atividade, tá bom? Aí vocês finalizam até a página 446. E aí, beleza, pessoal. Aí vocês acabando essas 3 coisas, acabando a apostila, o caderno e o mapa mental, aí sim, aí vocês acabaram praticamente o ano, né? A atividade aqui. Vai faltar fazer o quê? O para finalizar. O para finalizar ele é uma prova. Vocês vão colocar o nome, número e série aqui em cima para mim, ó. Ó, coloca nome, número, série aqui em cima. E aí vocês vão responder ele, frente e verso, e tá mandando para mim pelo WhatsApp também. É uma avaliação, tá, pessoal? O para finalizar ele serve como uma avaliação contínua. É a contínua 1 que a gente está usando aqui. E aí, vocês podem estar me mandando aí, certinho? Na próxima aula de história, eu vou vir com a correção da unidade. A gente vai corrigir essa unidade aqui, a unidade 4. Após a correção, vamos fazer uma revisão de cada unidade. E aí a gente finaliza o ano tranquilamente, bem, na paz certinho, beleza? Então, as próximas aulas é só seguir o cronograma certinho, pessoal. Acompanhe as aulas no plural, as aulas no YouTube aí, que a gente vai finalizar tranquilamente. Qualquer dúvida, pode mandar o WhatsApp para mim aí, que a gente esclarece com certeza, tudo bonitinho, tá bom? Pessoal do 6º ano, um abraço a todos. Até a nossa próxima aula, então, de História com a correção da unidade. Um abraço, até mais, gente.